Opa, e aí? Tudo bom, família? Como vai? Bem, aqui quem está falando, para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandro Albuquerque, psicólogo e coach, especialista em inteligência emocional. E a minha pergunta de hoje para você é a seguinte: o quanto você se cobra? O quanto você é perfeccionista? O quanto você já deixou de fazer coisas por conta desse perfeccionismo? O quanto isso tem te prejudicado na vida? Ou o quanto isso tem te ajudado? Sim, porque tem os dois lados, né? E por que isso pode te prejudicar? Porque quanto mais você... Eu tô ofegante aqui porque eu tô correndo na areia, tá? O quanto mais você deposita expectativas muito altas naquilo que você faz, nos teus projetos, naquilo que você quer alcançar, você corre um sério risco de acabar abandonando aquilo que você quer, ou abandonando um trabalho, abandonando seus projetos, por não estarem do jeito que você gostaria que eles estivessem, por não estarem perfeitos. Então isso é um grande risco, mas eu quero te contar uma história, que é a história do bambu chinês. Não sei se você conhece, deixa eu parar um pouquinho aqui. A história do bambu chinês é o seguinte: depois de plantado, o bambu chinês, logo nos primeiros meses, ele cresce e fica mais ou menos a 1 metro, 1,5 metro de altura aproximadamente. Só que depois disso, ele fica 5 anos do mesmo tamanho. Então ele não cresce acima do solo. Mas por que isso acontece? Porque durante esses 5 anos, ele continua crescendo sim, mas ele cresce para baixo. Ele cresce nas suas raízes, criando raízes fortes, profundas, o suficiente para sustentá-lo depois. E você vai entender por quê. Porque depois desses 5 anos em que somente as suas raízes é que crescem, ele começa a crescer sim para as alturas, chegando aos 30, 35 metros de altura. Não é pouco, né? É bastante coisa. E por mais que tenham tempestades, por mais que tenham ventanias, ele enverga, mas ele não quebra. Por que ele não quebra? Porque as suas raízes estão muito profundas e dão toda a estrutura que ele precisa para poder continuar. E o que isso significa para nós? Significa o seguinte: é um grande aprendizado. Porque quanto mais você aprofunda as suas raízes, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você tem experiência de vida, experiência prática de negócios ou de família, quanto mais experiência de vida você tem e quanto mais você aprende com isso, ao invés de ficar reclamando o tempo todo, quanto mais você aprende, você vai se estruturando melhor, você vai estruturando a tua mentalidade, o teu psiquismo, a tua inteligência emocional, que é uma das coisas mais importantes que você precisa trabalhar para alcançar aquilo que você quer na vida. Então, depois que você tem experiência suficiente, depois que você consegue equilibrar a tua mente e ter uma inteligência emocional satisfatória, por mais que você tenha pedras no caminho, por mais que você tenha obstáculos e dificuldades no teu caminho, seja no casamento, seja na área dos negócios, seja no teu emprego, seja no meio em que você se encontra, você vai ter sim a oportunidade e você vai ter sim a estrutura necessária para ultrapassar esses desafios que a vida sempre nos impõe. Então, a minha dica de hoje é a seguinte: não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Seja mais misericordioso com você mesmo, que a vida ela tende a te abençoar no seu devido tempo, tá bom? Então, o que você achou desse vídeo? Dá um curtir aqui, deixa o teu comentário e que a gente vai se falando então nos próximos vídeos. Um abraço, tchau!